Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para o canal. Desta vez estou trazendo o resumo do capítulo 141 da novela Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar nesta quarta, dia 18 de outubro. E neste capítulo, Marino compartilha com Lucinda que Antônio o ameaçou, intensificando a tensão entre os dois. Aline decide terminar definitivamente seu relacionamento com Caio, deixando-o arrasado. Esse término vai influenciar muito o destino que o Caio tem nessa trama, assim como também o destino da Aline. Irene revela a Antônio que Marino é o pai do filho de Graça, adicionando mais uma vez um conflito na novela e deixando o Antônio mais enfurecido ainda com Marino, mais do que ele já estava. Antônio insulta Graça, sinalizando um aumento na tensão entre os dois. Jonatas promete apoiar Aline, sinalizando a solidariedade dele com ela. Antônio procura Marino novamente para ameaçá-lo, deixando claro que está disposto a acabar com a vida do delegado, caso seja necessário. Irene ameaça Agatha, anunciando que pretende se livrar dela, o que acrescenta ainda mais tensão e conflito neste capítulo. Kelvin observa Ramiro entregando dinheiro a Sidney, indicando um possível envolvimento do Ramiro em transações obscuras e que ele possa estar por trás de alguma coisa. E como a gente pode ver neste capítulo, ele vai começar com Marino falando ali para Lucinda a sua situação, que o Antônio acabou ameaçando ele, que ele agora pode estar até mesmo com medo do que o Antônio pode fazer com ele. Tudo isso porque o Vinícius estava lá explorando os diamantes na terra da Aline, nas terras que agora estão no nome da Irene, mas que eram inicialmente da Aline, e chegou lá um oficial de justiça pedindo para o Vinícius parar a extradição de diamantes. Isto porque a Aline, que não é boba nem nada, foi atrás de tentar recuperar suas terras de volta e foi até a justiça para dizer que sofreu um golpe tanto da Irene e do Vinícius, e ela quer provar na justiça que sim, acabou sofrendo esse golpe e que quer as suas terras de volta. Mas enquanto a investigação acontece, né, os policiais ali vão investigar o que realmente aconteceu, mas durante o período dessa investigação, ninguém pode ficar ali nas terras da Aline, nem mesmo ela, nem mesmo ninguém, nem mesmo ali o Vinícius pode ficar fazendo ali a extração dos diamantes. Então, um oficial da justiça foi comunicá-lo de que ele deveria parar a extração de diamantes, porque caso ele não fizesse isso, ele poderia se complicar na justiça, porque era uma ordem judicial e ele teria que obedecer. Porém, o Antônio disse pro Vinícius não parar de fazer extradição coisa alguma e que ele deveria continuar fazendo a extradição dos diamantes ali naquelas terras, pois o Antônio não iria permitir que fizessem nada com o Vinícius e que o Antônio iria acobertá-lo de qualquer coisa que poderia acontecer. Então, o Vinícius continuou ali nas terras da Aline fazendo a extradição dos diamantes, mas pouco tempo depois, o Marino solta uma ordem de prisão para o Antônio La Selva, o que deixa ele totalmente enfurecido e acaba fazendo com que ele vá parar na delegacia, discute muito com o Marino e também acaba encontrando por lá a sua rival, a Aline. Os dois então, lá na delegacia, acabam brigando feio, passando por uma discussão intensa com cada um ali falando mal do outro ali, brigando muito feio, e acabou que o Antônio ameaçou mais ainda a Aline e também o próprio Marino. Então, logo em seguida, o Marino vai comunicar aqui para Lucinda que foi ameaçado
pelo Antônio, que isso só intensificou e só deixou o clima pesado lá na delegacia, e que agora o Marino tem certo receio do que o Antônio possa fazer com ele. E como já se não bastasse, o Antônio está com todo esse ódio do Marino pelo Marino ter dado voz de prisão nele, quando ele chegar em casa, o Antônio vai ter só mais um motivo para ficar com mais ódio ainda do Marino. Isso porque, quando ele chegar em casa, a Irene vai acabar contando para ele que o Danielzinho, na verdade, não é filho do Daniel e que, na verdade, é filho do Marino, fazendo assim com que o Antônio fique com mais ódio ainda do Marino, depois de descobrir a verdadeira paternidade do Danielzinho, fazendo assim com que ele decida ir atrás novamente do Marino para continuar ameaçando ele mais ainda e fazendo mais ameaças. E ele também acaba insultando a Graça e dizendo também que não quer mais ela visite a casa dele. Nem ela, nem o Danielzinho são mais bem-vindos na casa do La Selva. Nem ele, nem a Irene querem mais que a Graça ou o Danielzinho apareça por lá. E o Antônio também vai aproveitar toda essa situação, que já que ele está com muito ódio, e vai continuar ameaçando muito mais o Marino, dizendo que pode acabar com a sua vida, deixando assim o Marino com medo, e realmente a situação bem tensa envolvendo esses dois. Outra coisa que muitos poderiam achar que não fosse acontecer, mas que vai acabar acontecendo neste capítulo, é que a Aline vai decidir terminar definitivamente seu relacionamento com o Caio. E claro que quando ela fala isso pra ele, quando ela fala que quer terminar o relacionamento com ele, ele fica totalmente arrasado e chora bastante e fica muito triste. Afinal, ele queria muito que a Aline continuasse com ele, porque ele ama muito ela e ele odeia o fato de ser filho do Antônio. Se ele quisesse, se ele pudesse, com certeza ele teria nascido em outra família, mas ele não pode fazer isso, não tem como escolher em que família nascer. Então, ele não tem culpa de ser filho do Antônio, que é tão mal. Porém, a Aline, devido a todos esses problemas que vem enfrentando com a família La Selva, acabou não aguentando mais ficar com o Caio e dessa vez realmente decidiu terminar definitivamente o relacionamento com o Caio, deixando assim ele totalmente arrasado e muito triste com essa decisão que ela tomou. Logo em seguida, o Caio, totalmente triste, vai pedir ajuda a Jurecer, indicando que ele está realmente querendo saber o que ele pode fazer para reverter toda essa situação. E com toda essa situação complicada, o Jonatas aparece e vai dizendo que vai apoiar a Aline em tudo o que for necessário. No que ela precisar, ele vai estar ali ao lado dela para ajudá-la. E ainda neste capítulo, a Irene vai ameaçar a Agatha, anunciando que dessa vez pretende se livrar dela, deixando ainda mais o clima mais tenso. E como podemos ver, este capítulo vai ser repleto de muita tensão e de muita euforia. E estes serão os principais acontecimentos deste capítulo, que vai ao ar no dia 18 de outubro, nesta quarta-feira. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, como tudo isso vai ocorrer, como vai ser o desfecho de tudo isso que está acontecendo, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Então clica nesse botão vermelho aqui embaixo e vire inscrito aqui do canal. É de graça, você não vai pagar nada para isso e ainda assim você vai ter acesso aos próximos resumos, todos em primeira mão e de forma totalmente gratuita. Então clica nesse botão vermelho aqui embaixo em inscrever-se e vire inscrito aqui do canal. No mais é isto, muito obrigado por assistir e até o próximo resumo.